Fala, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Yurizinho pra vocês aqui mais uma vez. E agora vamos, para o nosso grandíssimo quadro que eu mais gosto, que é os 5 curiosidades, 5 curiosidades. Esse quadro é muito legal e também é um quadro informativo para vocês, porque vocês recebem várias e várias informações que às vezes vocês não sabiam, né? Então, o Yurizinho está aqui para poder chegar, trazer, no caso, essas informações até vocês, para que vocês fiquem informados, para que vocês fiquem a par, do que está acontecendo no nosso mundo literário, em relação a todos os outros âmbitos, assim, que giram em volta do próprio mundo literário. Então, vamos para nossas 5 curiosidades de livros que ocasionaram filmes. Isso mesmo, Eu vou trazer aqui para vocês este assunto agora. Eu gosto muito de cinema também, então eu consigo trazer vários assuntos aqui para vocês que falam sobre isso em relação a cinema, em relação a livros, e agora eu vou juntar os dois, porque, caso vocês não saibam, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os filmes que eu assisto, comento um pouco sobre eles em relação a filmografia, em relação a enredo, em relação à história, em relação a roteiro. Então trago todos aqui para vocês. Então agora eu vou trazer essa correlação entre livros e filmes e 5 curiosidades sobre, beleza? E a primeira curiosidade é sobre o livro O Senhor dos Anéis, a trilogia que o Tolkien escreveu. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre o unboxing do Tolkien aqui. Então só pesquisar Box Saga Tolkien que você irá ver. Vou falar um pouco sobre essa curiosidade porque quando Tolkien ele escreveu todo esse universo de Senhor dos Anéis, ele acreditava que a sua obra era inadaptável para o cinema, porque tinha vários e vários pontos, várias e várias circunstâncias ali que tornava essa série muito completa para se tornar um filme, por exemplo, de cada livro. Então ele achava que a obra dele era inadaptável, achava que não ia dar certo se colocasse num filme, etc, etc, etc. Aí chegou o nosso queridíssimo diretor Peter Jackson, que ele trouxe esse, não um fardo, mas ele trouxe esse fato à tona. Ele conseguiu fazer com que os livros de Senhor dos Anéis ficassem bons quando foram colocados em um filme. Então ele conseguiu fazer essa proeza que o Tolkien achou que não ia conseguir, que não ia dar certo. Então ele fez um filme de cada livro de Senhor dos Anéis: Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Quando ele fez esses 3 filmes, ele também fez a edição do diretor, que é um pouquinho duradouro a mais. Por exemplo, a edição de diretor do Retorno do Rei tem 1 hora a mais do que foi exibido no cinema, nos cinemas, claro, uma data de estreia naquela época, Obviamente que as versões de diretores também foram exibidas nos cinemas posteriormente, mas a versão de diretor é muito mais completa, tem muito mais detalhes e traz pra gente também um pouco sobre a imersão que a gente conseguiu ter lendo os livros quando a gente foi apresentado à Terra-média em questão visual, em questão de cinema. Então é completamente maravilhoso. E ganhou vários Oscars também, ganhou 11 Oscars, é uma das sagas de filmes que mais ganhou Oscars em toda a história cinematográfica. Então, Peter Jackson fez um bom trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre O Poderoso Chefão e a transformação que esse filme teve no cinema. Então vamos para a nossa segunda curiosidade. Então, O Poderoso Chefão, de Mário Puozo, ele foi publicado em 1969. Ele ganhou uma versão cinematográfica em 72 pelo nosso grandíssimo diretor Francis Ford Coppola. O filme também ajudou não só a definir o gênero de máfia que o Coppola trouxe pra gente ali, mas também ele teve um grande impacto na sociedade e um grande impacto na cultura pop em relação sobre esse filme. O Marlon Brando, que ele interpreta o Corleone no filme, quando ele foi, no set de filmagem, realizar as filmagens, ele usou uma prótese bucal para dar com que aquele personagem tenha aquela voz e aquela aparência, aqueles trejeitos na hora de fazer a atuação. Então ele entrou de cara no papel ali para poder trazer o melhor personagem assim possível na mente dele, para a gente poder apreciar dos cinemas ou aqui de casa, no caso, Quem assistiu no cinema na época conseguiu apreciar essa belezura no cinema em si. E é um grande filme que marcou toda a cultura pop, porque ele é
de cara, assim, você pergunta, me fala um filme de máfia, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é a tríade principal do filme de máfia, assim. Foi o que colocou esse gênero em voga em Hollywood e tá até hoje aí fazendo sucesso, cara. E colocando em voga também o que eu falei da prótese, ele colocou pelos em suas bochechas também pra ela ficar com aquele ar mais pesado, inchado na hora de sua atuação. Então é um completo muito legal quando a gente consegue entender o por trás de alguma coisa que acontece nos filmes que a gente coloca e fala, caraca, muito top. Agora vamos para a nossa terceira curiosidade, né? Falar dica, vamos para a nossa terceira curiosidade, que é Tubarão. Isso mesmo. Aquele filme grandioso Tubarão, ele é um livro antes também, rapaziada. Que foi publicado 1 ano antes da estreia do filme. Então, o livro Tubarão, ele foi publicado em 1974. Ele foi escrito por Steven Blankley, não sei como é que pronuncia, Blankley, e 1 ano depois, Steven Spielberg foi lá e colocou essa adaptação, né, trouxe a adaptação do cinema para nós. E o filme Tubarão, ele se tornou um dos grandes blockbusters de verão do mundo, assim, né, principalmente na época quando ele estreou. E para dar aquele suspense do filme, por quê? O Steven Spielberg, ele teve vários problemas em relação ao tubarão mecânico que foi colocado no filme para trazer o suspense para a gente. Então, várias cenas do filme, ele teve que esconder o tubarão, não mostrar ele diretamente, porque ele estava todo cheio de problemas. E isso fez com que o filme tivesse muito mais cena de suspense e deixasse a gente muito mais angustiado, mais nervoso, mais apreensivo para poder assistir o filme, que deu também todo esse sucesso pro filme. Então, às vezes, por uma coisa ruim, vem alguma coisa boa por trás. Agora vamos para a nossa quarta curiosidade, que é sobre o grandiosíssimo escritor de terror, que é o Stephen King, O Iluminado. E O Iluminado é um grandíssimo filme também, feito pelo diretor Kubrick. Essa adaptação foi feita em 1980, e o interessante é que o Stephen King ele não gostou da adaptação feita pelo Kubrick, porque ele mudou várias coisas no personagem principal, e o Stephen King odiou. Falou, não gostei. E aquela grandiosíssima cena, para quem viu o filme de Harry's Johnny, ela foi improvisada pelo Jack Nicholson, que no caso foi o ator principal do filme. Ela foi improvisada por ele no set e fez essa cena ser icônica nos anais de Hollywood, né? E além disso, a palavra Hedron é murder ao contrário. Então tem toda essas nuances ali na parte do filme pra gente poder entender. Agora vamos para a nossa quinta e última curiosidade, que é sobre o filme Forrest Gump. O livro Forrest Gump, ele de Winston Groom, ele foi publicado em 1986 e o filme ganhou sua versão em 1994. O Zelensky que fez a direção do filme e ela foi estrelada pelo ninguém mais ninguém menos que Tom Hanks. E também teve várias mudanças em relação do livro para o filme. Então o Zelensky ele realizou algumas mudanças ali, que não é a mesma coisa. Se você pegar para ler o livro e poder ver o filme depois, você vai ver que é completamente diferente em alguns quesitos. E no livro, o personagem ele é bem mais complexo, ele tem bem mais camadas assim, e no filme não. O diretor ele colocou poucas camadas, ele é mais, né, genérico em relação ao livro, então tem todas essas né, mudanças ali que pode impactar sim na percepção, principalmente de quem já leu o livro. Isso é muito importante porque às vezes quando pessoas já que leram o livro e vai assistir o filme algum tempo depois, tem essa quebra de expectativa. Então tem completamente diferente em relação à expectativa trazida para o que é lhe oferecido. Então é completamente complicado essa parte. Isso é assunto para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês no canal sobre esse tema. Beleza? Mas comenta aqui se vocês sabiam alguma dessas características, alguma dessas curiosidades sobre esses livros que eu já comentei aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários, comenta alguma outra curiosidades aqui que eu posso trazer num próximo vídeo também sobre curiosidades cinematográficas parte 2 ou variadas, mistas, nunca se sabe. Então deixa aqui nos comentários. É isso, rapaziada. Um beijo e até a próxima.